Qual a melhor revelação espiritual? A pergunta, por mais tola que pareça e seja, vem atormentando a mente humana, a história humana, as relações humanas há milênios. Guerras, perseguições, traições, conspirações, cismas. Muita morte ocorreu em nome de Deus. Guerras santas as mais terríveis. Não é? Na verdade, tomando apenas o Antigo Testamento e o Novo, Jesus deixou claro que não veio destruir a lei. É como limite e amor, não e sim, na criação de uma criança. Quando ela começa a engatinhar e a casa se revela em todo o seu perigo, tomadas baixas, material de limpeza atraente, fogões, é imprescindível não. É pedagógico avivar o medo, não a seres imaginários, a situações paranoicas. Mas a medos concretos, reais. Avivar esse medo é função pedagógica. Assim também foi na formação espiritual da humanidade. Também tivemos um momento bebê em que nós éramos o centro do mundo e queríamos que o alto favorecesse os nossos desejos, afastasse os nossos incômodos nessa busca que ainda hoje é tão presente das graças e desgraças. Perante a isso, porém, houve uma fabulosa revelação espiritual para nós simbolizada em Moisés. Porque não é o desejo do homem o fator mais importante. O mais importante é o que é certo. E num primeiro momento precisamos evitar o que é errado. Foi a revelação de Moisés: não prestarás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. A virtude negativa foi extremamente importante. Era fundamental aprendermos a nos relacionar com Deus, não tendo como centro o nosso ego, os nossos desejos, mas deixando de fazer o errado. A virtude do não, a virtude negativa. Nas crianças e no processo de espiritualização da humanidade, porém, houve um tempo do sim, da virtude positiva. E veio Jesus falar do mandamento do amor. E a respeito disso, Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque quando estávamos na carne,
as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Porque conforme vamos crescendo, precisamos sair do ego, sair do medo e avançar para o norte, para o rumo, para o sentido da vida, que é o amor. Maravilhoso que a gente perceba esse processo pedagógico, não é? Até porque com a revelação espírita nós chegamos à idade dos porquês, lá entre 3 e 4 anos. Muito consistente sairmos do ego para a virtude negativa. E ainda hoje é muito importante deixar de fazer o errado. Mais importante ainda, aprender a centralidade do amor, a virtude positiva por excelência. Essa jamais será ultrapassada, mas complementada, explicada e consolidada pela virtude da razão. E assim, a religião primitiva da antiguidade, Moisés, Jesus e o Espiritismo vão se completando, vão se integrando. Jesus deixou bem claro que não veio destruir a lei e é preciso ainda evitar o mal. Porque todos esses paradigmas, inclusive o egocêntrico, continua dirigindo os nossos passos. Está tudo dentro de nós. Nós passamos por tudo isso. Nós somos a síntese de tudo que vivemos nessa e nas muitas vidas. Só quando formos realmente cristãos, seremos capazes de fazer o bem por fidelidade ao bem, a amar o amor. Reconheçamos essas forças interiores e nutramos aquelas que julgarmos a mais importante, complementando as diferentes visões. Porque não é porque é imprescindível para o doutorando ter passado por uma boa educação infantil que ele vai eternamente voltar e ficar e permanecer e se reter e se apegar em fazer bolinhas e letrinhas. Mas foi importante, ele precisa ser grato a isso e não estabelecer hierarquia entre os professores. Todos foram importantes. Mas para ele, naquele momento, o mais oportuno, o mais adequado, o mais desafiador, o mais necessário é o professor que está recebendo. Porque para todos nós, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que assim seja. Um grande abraço. Até a próxima.